Bom, agora nós vamos ouvir o Dr. Ingo Wolfgang Sarlet, desembargador aposentado, um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Te agradeço, Ingo, por ter aceito esse convite e vir falar desse tema que a Denise já falou, a doutora Sônia também, que é uma coisa que está palpitando no momento, é o contraditório na prova técnica judicial. Como é que nós podemos garantir? Então, dá a visão do direito constitucional a respeito. Por favor. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Agradecer pelo convite ao colega, agora, do ponto de vista judiciário, ex-colega, mas do ponto de vista da amizade também, de interesses, digamos assim, também acadêmicos e profissionais, segue sendo colega, né? E aí eu também saúdo o tribunal, a Denise, a Martinevski, os demais participantes, e preciso pedir desculpas, tá? Porque é uma coisa um pouco antipática chegar, sair, falar, sair imediatamente, né? E essa justificativa é conveniente para não passar aqui de que foi simplesmente uma desfeita. Eu gravei uma outra palestra na Escola da Magistratura às 10, para um evento de ambiental, que a Ana Marquesan e a Patrícia Leider me convidaram, não posso ir porque eu estou em Coimbra, no outro evento no dia, e transferi das 9 para as 12, é o que o máximo que eu consegui fazer, um procedimento, um exame, né, endoscopia, que eu fiquei de levar a minha filha, mas tem que acompanhar, porque tem sedação, e eu consegui no máximo transferir das 9 para as 12, então tem que sair daqui lá para Três Figueiras, no Mãe de Deus. Então, realmente, fica um pouco, até porque eu não consigo acompanhar algumas outras palestras já de manhã, né? Por exemplo, acompanhei um pouco o final da palestra anterior, que já me causou muito interesse, até porque é um tema onde tecnicamente não trabalhei, não tenho trabalhado, né? E quando eu era juiz da família, né, início dos anos 2000, né, realmente não se utilizava, não se estudava muito isso, era uma coisa muito incipiente ainda, né, embora a gente enviasse, né, fizesse contato sempre com o setor responsável, mas não havia essa cultura tão desenvolvida também em discussão. Bom, eu fiquei de apresentar aquilo que cabe nas minhas chinelas, né, que é uma fundamentação constitucional do contraditório, que embora seja mais conhecida no meio jurídico, né, ela talvez não seja tão conhecida em relação a outras, digamos assim, categorias profissionais, né? Isso é importante, porque, na verdade, às vezes as pessoas que são leigas no jurídico, embora altamente especializadas em outro setor, tendem a desprestigiar o jurídico, achando, vem cá, o que importa é o que estou fazendo aqui concretamente, né? E o que eu penso sobre isso do ponto de vista profissional. Só que nós temos um marco normativo, né, altamente relevante e que existe em todo o mundo civilizado, né? E esse marco, né, nesse marco jurídico, o contraditório, o direito de garantia ao contraditório, ocupa um lugar de destaque porque é um dos principais institutos jurídicos, né, relativos ao devido processo legal, né, e ao funcionamento do processo na justiça e até mesmo na administração, no processo administrativo nos últimos tempos, né, que baliza valores essenciais que são, inclusive, da dimensão moral. O contraditório é um direito moral, como se costuma dizer, porque também é um direito humano, é uma pretensão moral universalizável, né, para todo tipo de processo, né, e também é, obviamente, um dever, né, e um dever e um direito jurídico constitucional e internacional nos termos nacionais de proteção de direitos, mas isso é importante que se diga porque e por que isso? Qual é a fundamentação que vai muito além do processo? É isso que eu quero trazer rapidamente, vai muito além do processo, né? Se dá conta, né, de que o contraditório tem uma relação direta com a democracia e sua concretização, com o Estado de Direito, com a efetividade processual, né, pela via processual de direitos humanos fundamentais, e, acima de tudo, com a dignidade da pessoa humana. É só isso. É só isso. Ele é um dos princípios de garantia centrais, não só ele, relativos a tudo isso. Ele tem uma função garantia em relação a tudo isso, friso. Tá? Por quê? Estado de Direito. Estado de Direito é o estado do não-arbítrio, né? Da vedação de qualquer arbítrio.
praticado pelo poder público, e quando praticado algum abuso por parte particulares, o Estado tem um dever de proteção, que inclui a proteção judiciária, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação a particulares. Tá? E, portanto, assegurar contraditório, assegurar ampla defesa, né, é uma proteção contra o arbítrio, né, na condução do processo, né, entre vários outros aspectos. A questão democrática está ligada à dignidade da pessoa humana. Né? Por que o contraditório é um elemento central, é um dos, né, direitos de garantia que estrutura, que concretiza e também, né, dá corpo, né, material ao princípio da dignidade da pessoa humana. E, portanto, ali também nós vamos chegar à democracia. Tá? Isso é uma conquista mais recente, tá? Porque nós tivemos uma evolução do devido processo formal, legal, né, que foi as primeiras garantias previstas em constituições. A primeira Constituição escrita, né, estilo moderno, foi americana, inclui isso, né, na Constituição Federal em 1791, mas depois em 1868 para os estados, né, incluindo também os estados ao contraditório. Né. Isso foi se desenvolvendo, né, não eram todas as constituições que contemplavam isso, mas a maioria das constituições contemplava uma cláusula geral do devido processo legal. Mas como o devido processo legal é uma cláusula muito ampla, né, que se presta a muitas formas de concretização e interpretação, né, começaram a ser deduzidos, né, ou por via de positivação expressa, ou até mesmo por jurisprudência constitucional ou internacional, como manifestações implícitas do devido processo legal, outros aspectos, outros direitos, como o contraditório e a ampla defesa, entre outros. Né? Por quê? Para limitar, inclusive, o arbítrio do Estado legislador e do Estado juiz, né, na aplicação arbitrária da própria cláusula do devido processo legal. Tá? E na outra etapa começou a se fazer, na verdade, uma interpretação de assegurar o devido processo legal um conteúdo material. Né? Mas isso é uma evolução bem mais recente. Ela começa praticamente no século XX e realmente se afirma a partir da segunda metade do século XX. Né? Seja nas condições de forma expressa, por uma série de direitos de garantia que concretiza o contraditório, né? Seja no sistema internacional, seja na interpretação dos tribunais. E é na leitura e na fundamentação material, né, do devido processo legal que entra não só, mas principalmente aqui eu quero frisar a garantia, a proteção da dignidade da pessoa humana. Né? E é isso que a gente tem que ter em conta. Nós estamos lidando em concreto, ainda mais em questões tão sensíveis, né, como a área de família, né, proteção de crianças e adolescentes, incapazes. Né, então, quanto mais sensível a questão, que por si só já tem uma forte, né, vinculação à proteção da dignidade humana e dos direitos de personalidade, né, e do livre desenvolvimento da personalidade, né, tanto mais é relevante, né, que se aplique, né, de forma adequada e firme o contraditório. Porque também a aplicação e eventuais limitações ao contraditório, num processo de acomodação com outros direitos e interesses, tem que ser balizada também pela natureza, né, pela relevância e sensibilidade, maior ou menor proximidade com a dignidade da pessoa humana e sua proteção, das questões concretas aos quais ele é aplicado. É evidente uma questão meramente patrimonial, né, eu posso dar um sentido mais flexível em alguns momentos ao contraditório. Numa questão de alta relevância existencial, onde as consequências da decisão afetam diretamente, né, da própria prática processual, né, do meio de produção de prova, afetam diretamente dimensões, né, concretas da dignidade da pessoa humana, muito mais atenção tem que se ter a esse princípio. E onde é que está a dignidade da pessoa humana? No direito à voz. Aqui nós temos Kant. Contraditório é Kant. O primeiro reconhecimento expresso disso foi pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. O nosso Supremo já encampou isso há pelo menos 10, 12 anos, né, de que o contraditório é a garantia, por excelência, de que a parte, ou mesmo outros setores processuais, não sejam tratados como mero objeto da ação estatual no processo. Por que não mero objeto? Porque, segundo Kant, que é a máxima fórmula, que é moral, porque o imperativo categórico é um dever moral, né? Dignidade no pensamento político filosófico, muito antes de ser direito, é dever.
Aliás, um pensamento moral ela nunca foi direito, só passou a se ter uma dimensão moral como direito muito mais recentemente. Né? É de que o homem é um fim, o ser humano, o ser racional, se interpreta com potencial racionalidade, né? E não só o ser humano, segundo Kant, não, o ser humano e os demais, o homem e os demais seres racionais. Lá em 1790 e picos, na fundamentação da metafísica dos costumes. É um fim em si mesmo, porque ele não é coisa. E como é um fim em si mesmo, ele não pode ser mero objeto da ação estatal, ele tem que ser tratado como sujeito. E sujeito com autonomia, com condições de se manifestar. E isso é essencial para a democracia, porque significa que a pessoa tem que ter a possibilidade de se manifestar sobre tudo aquilo que diz respeito a decisões sobre a sua existência, sobre sua vida, seja individual, seja social. Né? E o contraditório é a garantia de dar voz. E dar voz, e essa interpretação moderna dos autores, né, dar voz no sentido de influenciar o processo de decisão, não apenas assisti-lo, né, de influenciar o processo de decisão sobre sua vida ou de terceiros. Né? Isso é o contraditório. E por isso ele é essencial para a democracia e por isso ele é fundamental como concretização, como expressão e garantia da própria dignidade humana. Tá? Isso vale para incapazes, vale para seres humanos em estado vegetativo, vale para crianças, adolescentes, idosos, né? E quanto mais vulneráveis, e quanto mais evidentemente, né, incapazes de efetivamente, por conta própria, se manifestar, pelo menos de uma forma mais crítica, adequada, mais se tem que preservar, né, essa garantia por meio dos representantes que possam fazer esse papel, né, e devem cumprir esse papel. Né? Então, isso, em primeiro lugar, eu queria colocar assim, que ele está previsto na nossa Constituição, já nessa perspectiva material. Né? Isso é claro, né? Nós temos duas cláusulas específicas, né, sobre o devido processo legal e temos a garantia, né, do contraditório e ampla defesa no processo judicial e administrativo. Né? Então, nesse aspecto não há discussão, no sentido de que ele é sim da voz e é uma continuidade de pessoa humana, o Supremo STJ já tem voz tranquila nesse sentido. É evidente que nós podemos discutir, né, artigo 10 do CPC novo, né, que diz que as decisões juízes devem se apoiar em questões previamente debatidas pelas partes, né, que significa a proibição de decisões de surpresa, que são previstas na jurisprudência alemã, influenciaram muito também essa processualista mais moderna. E uma coisa mais moderna que ele vale não só para as partes, para os advogados, vale para o juiz, ele vincula o juiz. Isso é uma questão de ordem pública. O juiz assegura a voz e contraditório. Questão de ordem pública. Né? Isso não é questão de meio de prova, fazer prova. É questão de assegurar o contraditório em todas as etapas essenciais para a decisão no processo, inclusive, especialmente em laudos periciais, que são justamente feitos por técnico, e tem que ser, né, porque informa a decisão judicial, e por isso tem que ser o mais corretos, mais metodologicamente residuados, como bem salientado aqui, né, mais transparentes, claros, inclusive, para que a parte tenha acesso, não só a parte, mas o magistrado tenha acesso e consiga compreender as informações, porque um laudo, assim como o juridiquês, né, às vezes impede, não me lembro quando o defensor público dizia, eu gostaria que o depoente se manifestasse. Doutor, ele nem sabe o que é depoente. Né? O cara ficou olhando assim, quem eu? Né? Né? A gente aprende isso com o tempo. Né? O primeiro interrogatório que eu fiz lá em Cruzilhada do Sul, disse, o senhor está sendo processado por furto com rompimento de obstáculo. O senhor praticou esse delito? Sim. Pensei, está muito fácil isso aí, né? O senhor está sendo acusado de ter roubado, né, um rádio do carro, um toca-fita do carro, né, e ter quebrado o vidro. Né? Ah, não. Tão simples assim, né? Nós sabemos disso, né? Portanto, esse diálogo tem que ser com transparência e possibilidade de controle. Assim como a decisão judicial tem esse passivo de controle. Por isso a fundamentação e também o duplo grau, né? O dever de motivação. Mas, enfim, mas isso parece óbvio, mas às vezes não é para a pessoa que é leiga. Ela, claro, está preocupada, é a preocupação dela imediata, e tem que ser, né, naquilo que é o não. Eu vou fazer isso porque eu acho que isso é o certo. Sim, mas temos um marco para isso. Esse marco faz um sentido. Ele não vem do nada. Ele não vem do nada.
Né? Dito isso, é claro que nós temos possibilidades e necessidade até de limitação, às vezes, do contraditório em determinados contextos. Não significa que uma resposta fechada, como ele vai ser implementado caso a caso. Até porque cada caso implica, né, uma necessidade de ponderação e acomodação proporcional, que é do princípio do Estado de Direito, né, com outros direitos e interesses, seja de quem é, evidentemente, aquela pessoa que é entrevistada, né, periciada, né, seja, evidentemente, das partes afetadas pelo processo e assim por diante. Né, e até dos interesses, né, de ordem pública, enfim, do sistema judiciário e assim por diante. Né, ética profissional, né, e outros tantos. Né? Então, claro, há uma necessidade que os meios de efetivação do contraditório, que é imperioso, não tem como abrir mão, né? Isso tem que deixar bem claro, ainda mais questões tão delicadas, que informam, às vezes, quase de forma exclusiva, ou pelo menos altamente preponderante, uma decisão judicial, né? Quanto mais técnica, mais dependente de uma boa perícia. Né? E dizer que o juiz não pode julgar essas questões é bobagem, porque todo mundo julga e tem que julgar, porque isso é uma questão jurídica, e questão jurídica, não, goste ou não, mas é por isso que precisamos de bons laudos. O juiz tem que ser alguém que possa confiar nos laudos, evidentemente sempre partir do pressuposto da boa-fé, né, e do profissional, mas também tem que ter critérios de escolha, né, isso foi tudo já referido aqui, vai ser discutido mais tarde, tem sido tanto discutido, e acho que aqui também, né, eu acompanho isso um pouco mais de longe, na minha atuação, e não era também a minha atuação concreta há muito tempo, mas o nosso tribunal aqui, os nossos juízes têm feito um esforço, né, no sentido de debater isso há muito tempo, de trazer alternativas, podemos discutir se essa é melhor aqui ou assim, claro que sempre tem, às vezes, respostas possíveis, né, mas que se percebe um empenho imenso aqui, né, de uma interação, né, com os diversos setores, Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, né, mediadores, isso é algo que tem que ser dito. Né? Mas como é que funcionam essas restrições? Né? Como é que eu posso, então, acomodar o contraditório? Isso, minha gente, não existe fórmula mágica em nenhum lugar do mundo. Existem padrões que podem ser estabelecidos, mas para certos tipos de casos. Né? E mesmo assim tem casos que desviam, né, porque tem uma peculiaridade. Na mesma entrevista tem casos e casos. Né? Mesmo ali, né, nós temos necessidade, às vezes, de formular isso, né, usar uma metodologia distinta de outros casos. Então, é claro, qualquer parametricidade que tem que existir, para dar um mínimo de segurança, né, tanto para o magistrado, quanto para as partes, quanto para o próprio profissional, né, e que pode ser estabelecida, ela tem que ter aquelas válvulas de escape também reguladas, né, de que, no caso concreto, às vezes vai ter que se fazer uma adaptação que deve obedecer, evidentemente, manter o contraditório efetivo, mas, ao mesmo tempo, né, fazer uma adaptação proporcional. Isso é elementar, mas é muito difícil de fazer, às vezes. E como tem várias respostas e opiniões possíveis, né, é de longe uma coisa simples, né, e demanda tem muito conhecimento técnico sobre qual é o impacto, porque a proporcionalidade para ser aplicada não é uma questão de direito, é essencialmente uma questão de fato. Para dizer que algo é proporcional, razoável ou não, eu preciso saber se o meio empregado para alcançar um fim, né, ele realmente é necessário, ele realmente tecnicamente é adequado, né, no termos de impacto. Para saber que o impacto é maior ou menor, eu preciso saber qual é o impacto, significa ter o conhecimento científico, o saber suficiente para isso, para medir o impacto. Né? Veja, ó, esse impacto é muito negativo, né? Pode esvaziar completamente né? Então, mas isso, minha gente, eu não sei. Né? Eu não sei. Então, esperar de mim essa resposta de assim, qualquer coisa que eu dissesse estaria sujeito a julgamento contrário. Então, eu tenho que me contraditar, né, e dizer que isso não é meu papel aqui. Eu vim, me parece, né, me desculpe, né, eu vim acentuar que tem que ter contraditório, sim, efetivo, né, em laudos periciais, seja de que natureza forem, ainda mais quanto mais delicados forem. Né. O procedimento adotado tem que ser o mais transparente e regulado possível, né, dentro de cada situação. Né, especialmente a transparência com relação à metodologia. Né? Se é filmado ou não, acho que dá para discutir, mas a filmagem, né, porque às vezes realmente já conversei com pessoas, na intervenção direta de um outro profissional, que seja assistente técnico, ainda mais, mesmo sendo profissional, no procedimento pode ser ruim, porque pode levar a induções. Né? Mas, por exemplo, uma filmagem que fique apenas à disposição dos profissionais, que também são psicólogos cadastrados como tais no sistema, né, sem ser obviamente vazada, né, e aí o compromisso, evidentemente, tanto profissional,
Ele tem esse compromisso ético, porque senão ele tem que prestar contas, evidentemente, ao órgão competente, e a gente sabe que em toda a seara, em todas as profissões, às vezes isso acontece, né? Mas aí não adianta, né? Quer dizer, o profissional mesmo tem esse compromisso, né? Então, assim como tem que confiar ele tem que confiar no assistente técnico, porque é um profissional, né? Mas é evidente que isso, então, tem que ser feito de tal sorte que se tenha acesso técnico profissional, até porque pode ter opiniões diferentes, nós sabemos que tem opiniões diferentes, até os procedimentos médicos, às vezes 3, 4 opiniões, né? Então isso é fundamental, mas ao mesmo tempo, retrata também realmente o que se passou, sem intervir diretamente no processo, né? Mas tem que se realmente, como também já foi mencionado, realmente assegurar, realmente de forma muito, né, eficaz, né, que isso não vá, fique realmente disponível aos profissionais técnicos e depois, obviamente, os relatórios, né, claro, daí consignados, né, já não mais a filmagem, né, ao magistrado, que vão depois interferir no processo de decisão, né, do caso. Então, eu achei que... Eu resumi, tá? Que acabei falando quase que livremente, né? Eu sempre faço isso, né? Eu preparo um negócio, depois eu acabo largando o papel, né? E falando livremente. E sou muito disciplinado comigo mesmo, em função dessa necessidade de sair. Ainda eu deixei o carro lá na escola, porque eu me esqueci que era aqui, ainda tem que caminhar até lá. Então, gente, eu peço escusas por essa, como se diz, né, coisa de cachorro magro, vem, almoça e vai embora, né? Mas espero que, então, alguma coisa tenha trazido, no mínimo para chamar a atenção, né, de qual a dimensão realmente, né, da importância, sobre vários aspectos, da garantia do contraditório, né, também nessa seara do ponto de vista constitucional e mesmo moral e dos tratados de direitos humanos. Então, esse é o meu papel. Espero ter ajudado, meus queridos amigos, nesse sentido. Obrigado. Certamente.